Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales. Esse teorema aqui é super importante. Ele diz o seguinte: toda vez que você tiver um feixe de retas paralelas, feixe é toda vez que você tiver várias retas paralelas, tá? Aqui no caso nós temos 3 retas paralelas: a reta A, a reta B e a reta C. Ok? Temos 3 retas paralelas. Essas 3 retas paralelas são cortadas por 2 retas R e reta S, chamada de retas transversais. Tales disse que toda vez que você tiver um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais, você determina sobre essas retas transversais segmentos, ou seja, esses pedaços aqui das retas transversais que estão compreendidos entre as paralelas, então este pedaço e este pedaço forma uma razão igual à razão do outro lado, ou seja, se você pegar este pedaço com esse pedaço, você tem a mesma razão. Se você tem razões iguais, você tem o que a gente chama de proporção. Logo, Tales disse no seu teorema que, num feixe de retas paralelas, cortadas por retas transversais, os segmentos são proporcionais. Isso é um teorema muitíssimo importante da geometria, que é base para a resolução de muitos exercícios que veremos a seguir. Este é o primeiro exercício, onde eu tenho aqui retas paralelas, que estão aqui na posição horizontal, poderia estar em qualquer posição, tá? Temos aqui essas 2 retas transversais e temos esses segmentos. Esse segmento na reta transversal mede 3, este segmento mede 12, este segmento é o que eu quero descobrir, que está representado aqui pela incógnita x, e este segmento mede 16. Tales disse que esses 2 segmentos formam uma razão igual à razão desses outros 2 segmentos, que se chama a proporção. Então, vamos montar a proporcionalidade aqui, aplicando o teorema de Tales. Então, aqui está a aplicação do teorema de Tales. Eu montei uma razão com esses 2 segmentos, 3 sobre 12. Poderia fazer o contrário também, desde que a razão do outro segmento tenha sido pelo mesmo critério. Então, se eu coloquei 3 em cima e o 12 embaixo, do outro lado eu tenho que seguir o mesmo critério, colocar o x em cima e o 16 embaixo. Então, eu mantive o mesmo critério, consegui fazer esta proporção. Ó. 3 sobre 12 é igual a x sobre 16. Este aqui é a igualdade, é a equação obtida na aplicação do teorema de Tales. A partir daqui é resolução de equação, tá? Se eu tenho uma equação em forma de fração, como que eu resolvo isso? Já dizia o nosso Pantera Negra, multiplicação cruzada. Então, eu multiplico x com o 12, multiplico 3 com o 16. Então, ficou 12 vezes x é igual a 13 vezes 16. Continuando aqui, a equação 12x é igual a 3 vezes 16 dá 48. Para encontrar o valor do x, esse 12 eu passo para o outro membro dividindo. Então, 48 dividido por 12, eu encontro um valor de x igual a 4. Ou seja, este segmento aqui nas retas transversais vale 4. Quando você tiver um pouquinho mais de experiência na aplicação do teorema de Tales, você verá que existe uma proporcionalidade aqui que facilmente você consegue identificar do outro lado, fazendo um cálculo mental. Observe aqui, no primeiro segmento eu tinha um valor 3 e no segmento abaixo passou para 12.
esse 3 se transformou em 12. Aconteceu uma multiplicação por 4, porque 3 vezes 4 é igual a 12. Então, a mesma multiplicação tem que acontecer do outro lado. Que número que multiplicado por 4 vai dar um resultado 16? O número 4. Logo, eu tenho um valor de x igual a 4. Fazendo um cálculo mental, você também encontraria o valor do x igual a 4. Este é mais um exercício da aplicação do Teorema de Tales, onde eu tenho 3 retas paralelas, que neste exercício elas estão na posição vertical, não tem problema, as retas paralelas estão aqui. E as retas transversais estão aqui, ó, cruzando uma sobre a outra aqui, que também não tem problema, a aplicação do teorema continua o mesmo. Então, você vai montar uma razão com esses 2 segmentos, outra razão com esses 2 segmentos e montar a proporção e daí resolver a equação. Aqui está a aplicação do Teorema de Tales. Eu peguei a proporção 9 sobre x, igualei 18 sobre 24. Poderia ser as duas invertidas? Sim, poderia, mas eu escolhi uma dessas aqui, porque todas elas vão dar o mesmo resultado. Então, você tem aqui 9 sobre 12 igual a 18 sobre 24. Mantive o mesmo critério, o 9 em cima, então eu botei o 18 em cima. O x embaixo, botei o 24 embaixo. Agora é só resolver a equação. A partir daqui é resolução de equação simples. Tenho que fazer o quê? Multiplicação cruzada. X vezes 18 é igual a 9 vezes 24, como já disse Pantera Negra. 18x é igual a 9 vezes 24, 18x é igual a 216. Para encontrar o valor do x, esse 18 que está multiplicando, ele vem para o segundo membro, dividindo. E 216 dividido por 18, o valor de x é igual a 12. Mais um exercício de aplicação de Teorema de Tales, onde eu tenho x em todos os segmentos. Observe que eu tenho a incógnita x em todos os segmentos. Não tem problema, vamos usar o mesmo Teorema de Tales. Na horizontal eu tenho as retas paralelas, A, B e C, e aqui, inclinadas, eu tenho as retas transversais. Vamos estabelecer a proporcionalidade e daí resolver a equação. Então, aqui eu montei a razão 3x sobre x mais 6 igual a x mais 3 sobre x. Aqui está a equação encontrada. 3x sobre x mais 6 igual a x mais 3 sobre x. Eu coloquei os termos que estão com adição entre parênteses, porque eu terei que multiplicar na próxima etapa. Então, facilita você, sempre que tiver um sinal de mais, colocar sempre essa expressão entre parênteses. E agora, a partir da equação encontrada pela aplicação do Teorema de Tales, a gente pratica a multiplicação cruzada, né? Então, vou multiplicar esse vezes esse. Ó, 3x vezes x é igual à multiplicação de x mais 3 com x mais 6. Então, foi feito aqui nessa etapa. 3x vezes x é igual a x mais 3 vezes x mais 6. Então, vamos lá. 3x vezes x, a multiplicação de x vezes x é x elevado ao quadrado. Repete a base, soma os expoentes. 3x ao quadrado. Aqui no segundo membro, eu vou aplicar a propriedade distributiva, que é multiplicar cada elemento do primeiro parênteses com cada um do segundo parênteses. Então, vou multiplicar x vezes x, eu encontro x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Agora, vamos para o 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. É trabalhoso, mas tudo isso é matéria já sabida por vocês. Quando eu desenvolvo essas multiplicações, eu encontro o expoente 2. Epa, isso aqui está com cara de que eu vou encontrar uma equação do
segundo grau, porque o expoente da incógnita é o que determina o grau de uma equação. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, eu lembro que eu tenho que colocar a equação do segundo grau naquela forma fundamental, com todos os termos no primeiro membro igual a zero. Então, foi isso que foi feito. Esse x2 veio para o primeiro membro trocando o sinal, menos x ao quadrado. 6x também veio para o primeiro membro com o sinal menos. 3x veio com o sinal trocado, menos 3x, e o 18 virou menos 18. Agora eu tenho tudo no primeiro membro, igualei a zero. Vamos ver os termos semelhantes para juntar? Materinha do 8º ano. 3x ao quadrado menos x ao quadrado. Se esses dois são semelhantes, eu posso juntá-los. 3 menos 1 ficou 2x ao quadrado. Esse aqui, menos 6x menos 3x, também são semelhantes. Menos 6 menos 3, já encontro menos 9x. Juntei, virou menos 9x. E esse termo aqui não tem outro termo semelhante a ele, então ele repete aqui menos 18x. Isso aqui se transformou numa equação do segundo grau, que para resolvê-la eu tenho que fazer a Bhaskara, que vamos fazer no próximo slide. Então, temos aqui a equação do segundo grau. Primeira coisa que temos que fazer é identificar os coeficientes A, B e C. O coeficiente A é o coeficiente do termo que está x ao quadrado, que é igual a 2. O coeficiente B é o termo que está com o x, menos 9. E o coeficiente C é o termo independente, menos 18. Observe que toda vez que o coeficiente for negativo, é recomendado você colocá-lo dentro de um parênteses para não errar no final. Então, a próxima etapa é achar o valor do delta, da equação do segundo grau. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula do delta para encontrar o valor do x na equação do segundo grau. Então, no lugar do b, foi substituído por menos 9. No lugar do a, substituímos por 2. E no lugar do C, substituímos por menos 18. E apareceu essa equação aqui. Menos 9 ao quadrado, menos 4. Esse 4 faz parte da fórmula do delta. O A, 2 e o C, menos 18. Menos 9 elevado ao quadrado é igual a 81 positivo. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, 81. E o resultado dessa multiplicação aqui, ó, menos multiplicado por outro menos vai dar mais. Então, 4 vezes 2 vezes 18 dá 144. A soma 81 mais 144, encontramos um delta igual a 225. Após encontrar o valor do delta, vamos encontrar o valor do x na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Então, substituindo o coeficiente b pelo valor menos 9, o delta encontrado pelo valor 225 e o coeficiente a pelo valor 2, encontramos essa igualdade. Menos 9, que o coeficiente b é negativo, mais ou menos, que faz parte da fórmula, o delta, que é 225, dividido por 2a, 2 vezes 2. Encontramos, então, menos com menos 9, vira mais 9, mais ou menos a raiz de 225, que é igual a 15, dividido por 4. Como aqui a gente tem duas operações, de mais e menos, a gente faz separadamente. Então, eu separei, chamei de x1, quando eu faço a soma do 9 mais 15, e chamei de x2, quando eu faço a subtração. Então, eu tenho aqui dois valores de x, fazendo a conta de mais e a outra fazendo a conta de menos, ok? Então, a primeira ficou x mais 15 dividido por 4, que é igual a 24 dividido por 4, encontro um valor de x igual a 6. E para o outro, para a conta de subtração, fica 9 menos 15 dividido por 4, que é igual a menos 6 dividido por 4, encontro um valor menos 1,5. Então, eu encontro dois valores para x.
valor de x igual a 6 e o valor de x igual a menos 1,5. Agora a gente volta lá no nosso enunciado. O que significa x nesse exercício? Ora, x era um segmento lá no nosso teorema de Tales, lá nas nossas paralelas. Então, não tem sentido eu ter um segmento com um valor negativo. Então, neste contexto, neste exercício, o valor de x negativo ele é desprezado. Então, a gente ignora o valor menos 1,5 por esse motivo, porque ele representa uma medida e não faz sentido eu ter uma distância, uma medida, um segmento com valor negativo. Então, o valor de x aceitável neste exercício é o valor de x igual a 6. Completando, então, o exercício, se esse segmento vale 3x e x vale 6, essa distância aqui significa que vale 3 vezes 6, que é igual a 18. Esta distância aqui, este segmento, vale x mais 6. Se x vale 6, então fica 6 mais 6, essa distância vale 12. Essa distância aqui é x mais 3, fica 6 mais 3, essa distância vale 9. E aqui é o próprio x, que é igual a 6. Este exercício é trabalhoso, sugiro que pausem o vídeo e tentem repeti-lo para ver se não ficou nenhuma parte aí mal entendida. Outro exercício, onde eu tenho agora 4 retas paralelas cortadas por 3 retas transversais. E aqui eu tenho 3 incógnitas, a letra x, a letra y e a letra z. Você tem que escolher dentro dessas várias opções pares para você encontrar o valor de x, y e z. Pausem o vídeo e tentem resolver essa questão. Para encontrar o valor do x, eu montei apenas essas igualdades usando essas duas relações. X sobre 4 é igual a 3 sobre 2. Montei essa proporção, multiplico o cruzado, 2 vezes x é igual a 4 vezes 3. Encontro essa equação, 2x é igual a 12, o valor do x eu encontro passando 2 para o segundo membro, dividindo. 12 dividido por 2, eu encontro que o valor do x é igual a 6. Agora pausem o vídeo e tentem encontrar outro par de razão para encontrar o valor de y. Para encontrar o valor de z, eu trabalhei apenas com este par de segmentos. O 4 com o y e o 2 com o 4. Por quê? Eu só quero achar o valor de y. Então, esse recorte aqui do exercício já basta para você resolver e encontrar o valor do y. Então, eu trabalhei apenas com o que está dentro dessa linha. Então, ficou 4 dividido por y é igual a 2 dividido por 4. Essa é a parte mais importante do exercício, que montando ela corretamente, você resolve daqui para baixo igual, multiplicando o cruzado e resolvendo a equação que aparecer. 2 vezes y é igual a 4 vezes 4. Isso aqui é o que tem que ter mais atenção, porque montou errado, vai encontrar o valor do y errado. Então, vamos lá. 2y é igual a 4 vezes 4, 2y é igual a 16, esse 2 passa para o segundo membro dividindo, y é igual a 16 dividido por 2, encontramos um valor de y igual a 8. Agora, pausem o vídeo e tentem encontrar o valor de z. Para encontrar o valor de z, eu trabalhei apenas com esses dois pares, ó, z e 12, e trabalhei com essa outra reta 2 e 4, porque eu já tinha esses dois valores dados. Então, a equação ficou z sobre 12 é igual a 2 sobre 4. A partir daí, multiplicação cruzada. Z vezes 4 é igual a 2 vezes 12. 4z é igual a 2 vezes 12. 4z é igual a 24. Esse 4 passa para o segundo membro dividindo. Z é igual a 24 dividido por 4. Encontro um valor de z igual a 6. Agora, temos aqui os três valores. X igual a 6, y é igual a 8 e z
é igual a 6. Observe que aqui é como se fosse 3 exercícios em um só. Você tem que ter atenção e reconhecer os pares corretos para encontrar o valor de x, o valor de y e o valor de z. Ok? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe teu like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.